nobres jovens, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um papo rápido, reto e particular sobre o quê? Sobre o capítulo 7, isso mesmo, Egito Antigo. Trouxe aqui para vocês um mapa que mostra onde está situado aqui o Egito. O Egito ele está situado aqui no norte da África. E assim como as sociedades da Mesopotâmia, vocês estão lembrados? Que nós estudamos na última aula, essa sociedade que se desenvolve aqui no Egito Antigo, ali por volta de 5000 a.C., também é conhecida por serem sociedades hidráulicas. Isso mesmo, tamanha a importância de um rio. E nesse caso aqui, a importância do rio Nilo para o desenvolvimento e para que proporcionasse a vida desses povos. Ora, trouxe aqui para vocês uma oração, que era uma prece que esses egípcios faziam ali na antiguidade. Vou fazer rapidamente a leitura com vocês, tudo bem? Louvado sejas, ó Nilo, tu que sais da terra e vens até nós para nos dar alimento ao Egito. Tu que irrigas nossos campos e foste criado para nutrir nossos rebanhos. Tu que molhas o deserto que está tão longe da água. Tu que fazes crescer a cevada e o frumento. Tu que enches os celeiros e abres as portas dos páios. Tu que dás aos pobres. É para ti que tocamos harpas e cantamos. Ora, essa oração aqui, essa prece ilustra aqui a importância do rio Nilo, que alcança aqui um patamar de divindade. Ele era cultuado, ele era adorado por esses povos, por conta da sua importância, né? De proporcionar ali o desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, proporcionar a vida para esses povos. Mas eu coloquei aqui para vocês o seguinte: Egito, uma dádiva do Nilo? Ou seja, o Nilo é um presente para esse Egito? Ou nós podemos considerar a capacidade desses povos de desenvolverem técnicas de irrigação? Essa segunda parte está certa. Sim, o rio Nilo tem um importante papel para o desenvolvimento dessa sociedade que vem se formando ali desde 5000 a.C. Mas que sim, também, esses povos desenvolveram aqui uma capacidade sem precedentes de controlarem as cheias desse rio, e não só controlarem as cheias do rio, mas como desenvolver técnicas de agricultura, técnicas de plantio, que fez deles ali um poderoso império na história da humanidade. Vocês estão comigo, nobres senhores e nobres senhoras? Espero que sim. E aí eu trouxe aqui para vocês essas imagens aqui, que mostram um período de seca, as águas descem, vocês conseguem perceber, e de agosto a setembro as águas sobem. É nesse momento aqui que essas terras são irrigadas e se tornam férteis, né? Se tornam próprias para o cultivo. Trouxe aqui outras imagens que mostram aqui esses diques, esses canais de irrigação e como essa sociedade do Egito Antigo vem se desenvolvendo a partir disso. Ora, o que acontece aqui? Por volta de 5000 a.C., nós temos aqui o deslocamento de um contingente muito grande, de um número muito grande de pessoas para as margens desse rio, para o rio Nilo. Tá? Eles migram para essa região porque o Egito está localizado ali no deserto do Saara. Então o rio ali proporcionaria o desenvolvimento da vida deles e da agricultura e tudo mais. Esses povos, inicialmente, eles se estabeleceram às margens do rio Nilo e eles formaram aqui o que nós chamamos de nomos. São pequenos clãs, pequenas tribos de pessoas, né, que vão começar a se organizar ali. E esses clãs serão aqui comandados pelo nomarca. O nomarca normalmente é um pai da família, ele exerce aqui o que nós chamamos de poder patriarcal, ou seja, o poder do pai de uma família que vai ganhando importância e vai ali conseguindo exercer o poder político, exercer o poder econômico e social nessa civilização. Ocorre, nobres jovens, que esses nomos foram se formando. Nós temos aqui já dois reinos que estão formados, que é o reino do Alto Egito e do Baixo Egito. Esses dois reinos, eles vão entrar aqui em conflito, né? Eles vão entrar em disputa, eles estão disputando aqui no poder político. Eles estão aqui tentando unificar os dois reinos, tornar esses dois reinos um só que sob o comando de um único líder. Ou seja, alguém aí ia sair perdendo. E é o que acontece aqui. Nós temos aqui o líder do Baixo Egito entrando em conflito com o líder do Alto Egito, Menés. E esse Alto Egito, ele sai vencedor dessa disputa e desse embate. E
E é a partir desse momento que ele forma o que nós chamamos de Império Egípcio. Ou seja, ele vai unir aqui o Baixo e o Alto Egito sob ali o poder político, né? Sob o poder político dele próprio. Ele vai controlar esse novo reino, esse novo império. Então note o seguinte, nessas duas imagens aqui nós temos esses reis, um que utiliza a coroa vermelha, o outro que utiliza a coroa branca. Após o processo de unificação política desses dois reinos, quando esses dois reinos viram um só, nós temos aqui o líder, o rei, né, que vai se tornar um faraó, utilizando o que nós chamamos de dupla coroa. Significa agora que ele é o líder do Alto Império e ele também é o líder do Baixo Império. Esse Alto e Baixo Império se tornaram um império só. Esse faraó, ele vai passar a desenvolver o que nós chamamos de poder teocrático. Nós vimos sobre o poder teocrático quando nós estudamos os povos da Mesopotâmia. Vocês estão lembrados? Esse rei aqui, esse líder, ele vai passar a se chamar faraó, grande casa. Ele é o líder político desses povos, é ele quem dita as regras, é ele quem determina os impostos, é ele quem dita as leis. Mas ele também vai ter o poder religioso. O faraó ele é considerado aqui uma espécie de divindade. As pessoas se curvam ao faraó e adoram o faraó. E por isso que nós temos aqui, ó, poder teocrático. Quando o líder exerce o poder político, comandando politicamente, coletando impostos, determinando leis, mas também exerce o poder religioso, sendo considerado, então, uma divindade. Então, nós temos aqui a ascensão, a emergência, o surgimento dessa figura aqui do faraó. E aí, como que esse Egito Antigo vai se formando? Socialmente falando, nobres jovens, nós podemos dizer que nessa sociedade egípcia que se forma, não existe mobilidade social. Mobilidade social significa que eu estou aqui, ó, me movendo de um canto para o outro. Estou me movendo de um grupo para o outro. E aqui nesta sociedade não existe essa possibilidade. Ou seja, os grupos não podem se mover socialmente. Existe aqui uma rígida hierarquia, tá? Uma rígida divisão social. E eu trouxe aqui para vocês a pirâmide social, tá? Com algumas imagens ilustrando como ficará dividida essa sociedade que se forma ali no Egito Antigo. Então, no topo da pirâmide social, nós temos o faraó, né? Que é o grande líder, o grande soberano que exerce esse poder teocrático. Abaixo do faraó, nós temos os sacerdotes, os nobres. Normalmente os nobres, eles são ali membros da família do próprio faraó também. Depois nós temos os escribas. Os escribas são responsáveis por escrever as leis, são responsáveis por cuidar da contabilidade, do império e tudo mais. Abaixo nós temos o exército, que vai ter uma importância aqui grandiosa, porque é o exército que é responsável por expandir territórios, por conquistar novos povos. Abaixo do exército nós temos aqui os artesãos e os comerciantes, que são pessoas livres, tá? E os camponeses logo abaixo deles. E na base aqui da pirâmide social, ou seja, no último grupo, no último patamar da sociedade, nós temos aqui o que nós chamamos de pessoas que são escravizadas. Essas pessoas são escravizadas pelo império e são obrigadas a trabalhar naquelas grandes obras públicas, na construção das pirâmides, que nós veremos no próximo módulo, na construção de obras ali públicas e tudo mais. E essa sociedade vai se basear, sobretudo, na utilização dessa mão de obra de pessoas escravizadas. Por hoje é só. Na próxima aula nós falaremos sobre as características culturais desses povos. Vamos falar sobre a sua escrita, vamos falar sobre o processo de mumificação, vamos falar sobre os seus deuses e quem são esses deuses, como funcionam os rituais ali religiosos nessa sociedade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós estamos juntos. Seguimos. Um grande beijo!